Mais um curso do Hábitos que Mudam e dessa vez é para te aterrar. Esse é o Base Sólida e nós vamos começar o start da sua rotina e o planejamento 360 para você entender por onde começar. Tá se sentindo perdida, tá se sentindo desconectada ou tá com medo de começar a se perder? Começa por aqui. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho para dizer é: que bom que nós temos diversas ferramentas a nosso favor. Planner, Notion, Trello, infinitas possibilidades. Você não precisa delas, mas é muito bom que você encontre uma que sirva para te ajudar a se alinhar. Existem diferentes rotinas, diferentes realidades. Algumas pessoas trabalham com papel para cima e para baixo, tipo eu, só que acaba perdendo a informação. Então, informações importantes precisam estar organizadas em um só lugar. Esse é o primeiro ponto. Se você precisa documentar, organizar trabalho, organizar faculdade, organizar projeto, você precisa que isso esteja num arquivo digital onde você possa acessar sempre que preciso, em qualquer lugar, ok? Agora, quando a gente fala de planejamento de vida, organização por tudo em eixo, nós precisamos começar pelo nosso mapeamento de rotina. Eu falo de mapeamento de rotina faz muito tempo e eu sei que muita gente escuta, mas não põe em prática. E aqui eu quero que você faça isso de forma simples e prática com a ferramenta que nós temos anexada no PDF. É o seguinte: o mapeamento de rotina consiste em você pôr todas as demandas que você tem na sua vida. Se você acordar às 6 horas da manhã, você vai preencher de 6 até às 11, a hora que você vai dormir. Lari, o que eu ponho nessa ferramenta? De 6 às 7 é minha rotina matinal, eu vou escrever rotina matinal e o que eu faço. De 9 às 5 eu tô no trabalho, a hora que eu pego no trabalho 8 horas e eu fico lá até 5, beleza, vou pôr de 8 às 5, às 17. A hora que eu estou no transporte voltando para casa, ela não é uma hora livre, é uma hora que eu estou ali ocupada. Então, de 6 às 7, transporte público. Você pode aproveitar esse tempo como você quiser. Quer ler, quer ouvir uma série, quer ouvir um episódio, tanto faz. Mas é importante você saber quando você realmente tem tempo livre e o que você faz quando você não está ocupado executando suas tarefas. Você vai preencher tudo isso com horários certos, com aquilo que você faz, de segunda a domingo. E aí você vai identificar quando você tem tempo livre e se você não faz nenhuma outra tarefa, você vai perceber que você tem dado o seu tempo para o telefone. Quando você identifica quando você está em casa, livre mesmo para fazer o que você quiser, você fala, beleza, então na minha vida eu tenho 4 horas em casa livres. Lari, eu tenho muitas demandas. É exatamente por isso que o mapeamento é eficaz. Você vai olhar para isso e você vai começar a organizar a tua vida a partir disso. Eu, Larissa, tenho algumas demandas, né? Empresa, criação de conteúdo, Gael, dona de casa, Hábitos Club e por aí vai. Quando eu quero identificar e enxergar quais são as minhas demandas por área, a gente cria um planejamento na horizontal. Ou seja, você vai separar suas áreas de responsabilidade na horizontal. Eu tenho hábitos, Hábitos Club, Gael, casa, vida pessoal. Um exemplo, tá? Das coisas que ocupam espaço no meu dia a dia. Eu listei na horizontal, depois eu vou listar na vertical as demandas que eu preciso cumprir. Aquilo que se repete sempre. Aí eu vou botar do Gael. Olha, eu vou para a escola, buscar na escola, explicadora, buscar, preparar comida, preparar lancheira, fazer atividade de casa, brincar. No trabalho, eu vou pôr as minhas demandas no Hábitos que Mudam. No Hábitos Club, eu vou pôr as minhas demandas. Na minha vida pessoal, eu vou pôr as minhas demandas. Ir ao salão, encontrar amigas, fazer as coisas que eu faço com frequência. Depois disso, e casa, né? Tem a parte de casa que é a mais importante. Arrumar casa, fazer comida, nananana. Eu vou ver que eu tenho muito mais demanda do que eu imagino. O que eu, Larissa, gosto de fazer? Eu gosto de identificar por cor, tipo rosa, semanalmente. Verde, uma vez na semana. Laranja, 2 vezes na semana. Enfim, de acordo com as suas frequências. As demandas que eu faço. Por exemplo, as minhas demandas do Gael são diárias. Eu faço todos os dias, são demandas diárias. As demandas da casa, nem tudo eu faço todos os dias. Algumas coisas eu faço 2 vezes na semana, algumas coisas eu faço 1 vez na semana. E eu vou determinando ali. E aí eu consigo ver quando eu tenho tempo livre, lá naquele mapeamento, para poder encaixar essas demandas. O que eu, Larissa, aprendi com isso? Aprendi que se tem tarefa que eu faço 2 vezes na semana, eu consigo encaixar.
Eu consigo olhar para o meu mapeamento e encaixar. Beleza, então agora eu vou me comprometer que já que as segundas e as quartas eu estou livre, eu vou usar as segundas e as quartas à noite para preparar minhas comidas. Segunda, se eu não quero fazer no domingo, né? Segunda, eu vou preparar marmitas até quarta-feira para mim e pro Gael. Quarta, eu vou preparar marmitas até o domingo ou até o sábado para mim e pro Gael. É a forma que eu entendi que funciona para mim a visualização e vai funcionar perfeitamente para você de acordo com a tua necessidade. E aí você consegue também pensar de uma forma diferente. Poxa, mas eu queria muito começar o Pilates, eu queria muito começar a ir pra academia 3 vezes na semana. Eu identifiquei que eu tenho horário disponível de 7 às 8 da manhã. Porque eu trabalho de casa, ou seja o que for. Meu filho tá na escola ou eu não tenho filho. Só que eu também tenho aula de inglês e tenho a terapia. O que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou intercalar em 3 horários, segunda, quarta e sexta. Ou segunda, terça e quinta, enfim, como você preferir. A minha ida à academia e nos 2 dias livres eu vou fazer minha terapia e vou fazer minha aula de inglês. Pronto. Se você tem esse tempo livre, você pode realocar e ele vai funcionar perfeitamente para você. Essa é a parte importante no mapeamento de rotina do início da tua organização. Aí entra a hora que você precisa se comprometer. Isso é fácil, pôr no papel é fácil, mas na verdade essas áreas de responsabilidade são um pouco mais difíceis. O difícil é a sua mente entender que você precisa cumprir isso. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça é preencher de uma forma honesta e pôr as atividades que você quer fazer e se comprometer com esse planejamento. Parar de perder o seu tempo no telefone. Parar de perder o seu tempo acumulando tarefas. Se você tem uma parte do domingo livre, beleza, cozinha uma comida que dê para segunda, terça e quarta pelo menos. Não precisa fazer todas as marmitas, se for o caso. Mas pode adiantar. Começa a deixar na geladeira a lista de mercado que está acabando para não fazer coisas erradas, para não chegar e se deparar na hora de cozinhar com uma despensa vazia. Isso vai te ajudar a dar o start na tua organização. Depois que você faz essas 2 ferramentas, você começa a preencher o teu planejamento. O teu planejamento, seja ele papel ou online, ele precisa estar alinhado com a rotina que você já tem fixa. E de início, para você não abandonar, ponha no teu planner todas as atividades que você faz. Lari, mas eu vou pôr que eu levo e busco meu filho na escola? Você vai, para você entender que às 1h você leva a criança na escola, às 17h50 você busca a criança. E o que você vai fazer após isso? Lari, mas eu ainda esqueço muito de como usar o meu planner, eu acabo me embolando e acabo não preenchendo no dia. Ok, deixa o teu planner aberto e começa a preencher à noite quando você esquecer. Ah, esqueci, não vou usar. Não, preenche o que você fez. Preenche quais foram suas demandas, continua seguindo com isso adiante. Depois disso, o que eu te aconselho? A começar a experimentar os blocos de tempo. Blocos de tempo são tempos aclopados que você pode reunir tarefas que se relacionam. Exemplo, de 6 às 8 da manhã é o meu bloco de tempo de rotina matinal. O que tem nesse bloco de tempo? Meditação, oração, alongamento, leitura e check-in no planner. São essas 5 atividades que eu faço pela manhã, café da manhã também. Meu bloco de tempo da tarde consiste em 2 blocos. O bloco de 1 às 3 e o bloco de 3 às 6, né? Que é o horário que eu busco o Gael. Nesses 2 blocos de tempo, eu defino o primeiro momento para fazer tarefas mais simples que me engajam e o final da tarefa, tarefas mais rápidas que dependem de um pouco mais de concentração. Algumas pessoas preferem fazer no primeiro momento as tarefas que dependem de mais concentração. Eu, Larissa, funciono de forma diferente. Eu gosto de, como eu voltei da rua, acabei de levar o Gael, já trabalhei uma parte da manhã, eu gosto de reunir tarefas práticas que me dão a sensação de que eu estou sendo produtiva. Até aqui tudo bem? E aí, isso é o bloco de tempo, você vai reunir. Exemplo, quando eu volto da escola do Gael, de 1 às 3, o que eu faço normalmente? Vejo os conteúdos que eu preciso criar arte, envio os avisos na comunidade, começo a ler algum artigo para poder criar os meus artigos e meu podcast, gravo o podcast nesse horário, que isso me dá um incentivo para continuar, e às vezes à tarde eu começo a fazer outras coisas. O planejamento, ele precisa começar com você entendendo como funciona a tua vida. E depois disso, você vai aprender a destrinchar no planner, você vai aprender a usar outras ferramentas a seu favor, e você vai começar a entender o poder de ritualizar, o poder da rotina matinal e da rotina noturna, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Te vejo nela!